Brasil registra a maior onda de frio dos últimos 4 anos. Eduardo Cunha tem prisão preventiva mantida pela Justiça. A Academia de Campo Grande é autuada por anúncio discriminatório contra pessoas acima do peso. Polêmica na internet envolvendo ator e modelo reacende debate sobre comprometimento dos homens com a casa e a família. Olá, tudo bem com você? Começando mais um Redação Novo Tempo, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado porque mais uma semana você está aqui com a gente para acompanhar as nossas discussões, não só acompanhar de forma passiva, mas também de forma ativa. A gente quer que você interaja junto com a gente, através das nossas redes sociais. A discussão não acontece só aqui no sofá, mas também aí na sua casa. facebook.com/ntjornalismo. Você também pode encontrar a gente no Instagram pelo @ntjornalismo. Tem o nosso site também, novotempo.com/jornalismo. E aí, amigos, como é que estão? André Leite, tudo bem? Estamos bem aí, oi pessoal aí de casa ou do carro, porque tem gente que pode estar dirigindo, Claro. ouvindo a gente, assistindo não, porque senão vai dar problema. Por Pode bater favor, o carro. Não, só no rádio. Olá, amigos. E aí, tudo bem? Tudo bem, Hélio? O Leite estava cumprimentando, parecendo um robôzinho. Olá, amigos. Oi pro pessoal de casa, um abraço para todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente. A Suzane tá fazendo um tchau de tchauzinho de misa, misa, assim, eu porque essa percebi semana também. gravaram um monte de coisa com ela, ela tá se achando atriz agora. Não, é porque essa semana veio assim essa inspiração delicada, né? Que eu resgatei lá bem do fundo. A assim. gente espera que Ela inclusive fez até as continue. unhas de um jeito Exatamente. diferente, que ela nunca Fil- usou. Olha filma- só como tá bonito. Filmaram ela, inclusive, num balanço. Eu vi. balanço. Não, e cabelos ao vento. Vocês siga o stories ali da procura Suzane. no Instagram Olha, que você vai se ver. vocês ficaram curiosos, em setembro, no Anjos em Ação, vocês vão ver de que clipe que eles estão falando. Era um clipe? É um clipe. Musical? Não. é, Musical todo mundo gravou, na verdade, né? não é bem um clipe, é um vídeo. Um vídeo. Falando o quê? Ah, é surpresa, não posso contar, Então né? tá. A produção não deixa. A produção não deixa. Vamos lá para os destaques, então, de Vamos hoje, lá. que não é o vídeo da Suzane. Vou começar com o Hélio. Hélio, para a gente conversar sobre a prisão preventiva do Eduardo Cunha, que é mantida. Foi mantida, a defesa alegou esta semana na peça pedindo a revogação da prisão, que a prisão dele se mantém por conta da delação de uma única pessoa. Mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e nesse caso aí é a segunda instância, aí são 3 desembargadores, 3 juízes que definiram que a prisão preventiva dele tem que ser mantida, porque eles entendem que existe sim o risco de que o Eduardo Cunha continue praticando crimes se ele sair da prisão agora, enquanto as coisas ainda estão caminhando, enquanto novas delações vêm surgindo, enquanto esse problema todo no Brasil ainda continua sendo investigado pela Lava Jato, pela Polícia Federal, ele tem que ficar quietinho no canto dele, o que também não impede que ele esteja fazendo outras coisas. A gente não pode afirmar nada disso, né? Mas, por exemplo, acesso de advogados é garantido, ninguém pode interpelar o que um advogado faz com seu cliente quando vai visitá-lo ou o que ele faz em nome do seu cliente fora do local. E eu digo isso porque, inclusive, os próprios parlamentares em Brasília dizem que Eduardo Cunha continua mantendo uma forte influência, inclusive sobre o governo do presidente Michel Temer. E ele está preso. Muito bem. Leite, vamos falar de um assunto que você gosta muito, Gosto. que é o frio. O frio chegou de forma muito impactante para sua alegria. E assim, tá frio no sul, tá frio aqui pelo sudeste, vamos lá, mas frio no norte. Inclusive, a gente ri porque você odeia o frio realmente, mas é um assunto sério. A gente teve até um morador de rua morrendo em São Paulo por conta dessas temperaturas baixas, né? Eu ia falar, o pessoal que tá no rádio não tá vendo a minha cara aqui de ironia, mas tipo, eu gosto de frio, só que não, né? Nossa, eu fujo do frio. E realmente, o frio que tá fazendo agora nessa semana, que fez essa semana, é o frio mais intenso, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, dos últimos 4 anos. Então, desde 2013, não fazia tanto frio como está fazendo esse ano. E tem até uma explicação para isso, né? Tem aquele fenômeno climático chamado El Niño, que
faz com que as águas do oceano fiquem mais quentes. Levanta, tal. mostra pra gente ali no mapa. Eu vou levantar aqui e mostrar para vocês. Então, esse fenômeno climático, o El Niño, não foi tão intenso nesse ano aqui na região do Brasil. Então, isso faz com que as frentes frias que venham para cá... Eu estou me sentindo muito a pessoa do tempo. É o garoto do tempo. Exatamente, exatamente. Eu sou o major. Major. E aí, isso faz com que o frio chegue mais intensamente e não tenha essa carga climática do El Niño segurando. Então, por isso está muito mais frio esse ano. Mas o grande ponto é que não é só frio no sul, no sudeste, como geralmente costuma ser no inverno, né? A gente teve aqui, por exemplo, nessa semana fez menos 7,4 graus Celsius na cidade de Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. Só que isso aqui é assim, temperatura real, né? Tem a questão da sensação térmica, que daí é muito mais baixo. Só que o grande lance é o que você falou. Por exemplo, tem alguns lugares aqui, por exemplo, Vitória da Conquista, na Bahia, que é um lugar que já costuma ser um pouquinho mais frio na Bahia, né? Mas fez 10 graus nessa semana que passou. E nem o Acre escapou disso, fez 11,3 graus em Epitaciolândia, no Acre. Então, quer dizer, essa frente fria, ela consegue, inclusive, chegar em locais que geralmente não faz frio nesse nível, assim. Como é que tá o Centro-Oeste, Suzane? Tá frio também. Tá frio também? Tá frio também. Olha só, mas eu não sei por que eles estão rindo. Eu também não. Eu só sei que eu... Mas só pra... É engraçado, como é que tá o tempo? Tá bom! Aqui tá bom! Mas foi difícil essa semana, viu? Olha, inclusive tá difícil até para eu sorrir. Essa semana que eu fiquei bastante... É porque ela ficou no vento a semana inteira. Você não acompanhou as redes sociais da Suzane? Queimou, Hélio, queimou. Tá doendo aqui muito, bastante mesmo, tá tudo queimado. E pro pessoal que de repente está preocupado assim, mas e aí, vai continuar tal? Porque o inverno não vai até o finalzinho, até a metade de setembro, né? Que a primavera começa, acho que é 23 de setembro. Deixa eu brincar de apresentador de telejornal com o garoto do tempo. Tá. Mas, André Leite, como é que ficam as temperaturas a partir de agora? Bom, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, diz que essa frente fria deve continuar tendo efeitos até esse próximo domingo. No entanto, não é o final das frentes frias esperadas para esse inverno. Até o final do inverno, novas frentes frias deverão vir, Wagner. Obrigado, André Leite. A gente volta com mais informações amanhã. Vamos para mais notícias? Vamos. Foi divertido. Suzane, vamos falar de um assunto que chamou a atenção de todo mundo também nas redes sociais, né? Uma mulher que andou com roupas, digamos, proibidas para as regras, para as leis da Arábia Saudita. A polícia prendeu ela, mas já soltou, né? O vídeo mostra ela caminhando, não sei quantos de vocês aí de casa viram, com uma saia, uma mini saia, né? Uma saia curta e um top. E as leis na Arábia Saudita, elas obedecem, assim, a ter uma interpretação bem rígida da lei islâmica. Então, as mulheres lá, elas andam cobertas, com uma roupa chamada abaia, eu acho que é assim que fala, né? É aquela que deixa só os olhos de fora. As mulheres lá, elas precisam sim cobrir os cabelos e tudo mais. Apesar de ser uma cidade histórica e tudo por onde ela caminhava, mas mesmo assim causou um furor, né? Porque para eles foi um desrespeito muito grande com as leis lá do país e isso para eles é um assunto bastante sensível. A liberação dela pela polícia foi uma conquista, assim, né, por parte de quem levanta a bandeira a favor das mulheres e tudo mais, né? Agora, o que vale a gente destacar é que quando a gente está num país, né, a gente está sujeito à legislação daquele país. Então, tem que ter esse bom senso aí. A gente já teve outras histórias, é claro que no caso dela, não sei se chega como um crime, né? Mas brasileiros que já foram mortos por tráfico na Indonésia e o Brasil o governo daqui tentou negociar com o país de lá, mas não deu negociação e ele infelizmente sofreu a pena de morte, né? No caso dela, ainda conseguiram libertar sem acusação nenhuma, a pressão internacional ela fez efeito nesse sentido. Mas é importante a gente lembrar disso, né? Vamos visitar um país, precisamos ter esse respeito com a legislação daquele país para a gente não sofrer nenhum tipo de situação desagradável, né? E não é só uma questão de legislação, é uma questão cultural, né? Para que a gente não forte. ofenda o que o outro acredita e o que o outro pensa, né? Você e o que é importante para o né? outro, claro.
Muito bom. Hélio, vamos falar agora sobre uma movimentação dos nossos partidos políticos nessa semana. Então a gente tem o PSB saindo da base de governo e a gente tem aquele lance de DEM e PMDB, né? O PSB já saiu do governo já faz um tempo, do governo do presidente Michel Temer, mas dentro do partido, todo partido é assim, né? Todo partido é partido, tem vários pensamentos dentro de cada legenda. E no caso do PSB, pelo menos 10 deputados, eles discordam de abandonarem o governo e queriam continuar ao lado do presidente Michel Temer. E aí, para isso, a solução é eles saírem do partido e entrarem em outro. E aí é que começa a novela, porque nesta semana esses 10 deputados estão na pista, como diz aí, né? Então, para quem oferecer mais leva. E aí o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é do Democratas, queria que esses 10 deputados fossem para a base dele, fossem para o DEM, que é o partido dele. E o DEM hoje ainda é aliado ao governo, ainda é aliado do presidente Michel Temer. O problema é que o Michel Temer ele pessoalmente se encontrou com os 10 deputados do PSB para apresentar para eles os benefícios de eles irem para o PMDB, que é o partido do presidente Michel Temer, e aí tem uma garantia maior ainda lá na Câmara. E aí ficou um clima meio ruim, porque o que ficou parecendo foi de que o presidente Michel Temer estava interferindo na negociação que já tinha começado com o Rodrigo Maia para levar esses deputados para o DEM. Aí ficou um clima tão estranho, tão ruim, que o presidente precisou se encontrar com o Rodrigo Maia num jantar que não estava previsto antes. Ele inseriu na agenda aí ao longo da semana para poder se encontrar com o Rodrigo Maia e tentar acertar as coisas. Porque acontece o seguinte também, o Planalto ele já está meio ressabiado com o Rodrigo Maia, porque tem aquela votação da denúncia contra o Temer rolando lá na Câmara. Na CCJ isso já foi votado e o Temer, depois de o Planalto fazer várias medidas ali, trocar 18 deputados que votariam contra o Temer, mandou tirar, colocar deputados que são ali firmes com o presidente, então eles conseguiram reverter a situação e derrubaram na CCJ a denúncia. Mas não importa porque tem que ir para o plenário da Câmara. E o que o Planalto está ressentido com o Rodrigo Maia é que o Rodrigo Maia, que é aliado ao governo, não tem feito uma propaganda a favor do governo para derrubar essa denúncia lá na Câmara. E o Rodrigo Maia fala, o meu papel é ser isento, eu estou aqui para cuidar do andamento da casa, não tem que ficar puxando sardinha para lado nenhum. Está correto o Rodrigo Maia nesse aspecto, mas não é por esse, ele tem as razões dele. Essa não é a motivação dele. Ele tem as razões dele. E aí depois de o presidente ter feito isso, ficou aquele clima mais chato, eles tiveram que se acertar aí para definir como é que vai ser o futuro desses 10 deputados, pensando principalmente na votação que está marcada já para o dia 2 de agosto. Assim que voltarem do recesso parlamentar, os deputados devem decidir se o presidente Michel Temer deve ou não ser investigado por essa denúncia de corrupção. Muito bem. A gente continua falando sobre política, mas agora não mais nacional. A gente vai até a Venezuela e nessa semana a gente tem um acontecimento importante aí na Venezuela, né, Leite? Na verdade, no último domingo, a gente teve a gente pode chamar assim, um plebiscito que foi convocado pela oposição venezuelana para saber se o povo venezuelano era contra ou a favor a convocação de uma Assembleia Constituinte que o presidente Nicolás Maduro convocou para que se escreva, então, uma nova Constituição. Por isso, uma Assembleia formada por várias pessoas para escrever uma nova Constituição, porque ele disse que a atual, que inclusive foi feita pelo próprio Chávez, não é boa o suficiente para o momento, tem que mudar algumas coisas e tal. E esse plebiscito, de acordo com os resultados, acho que 95% ou 98%, 98% dos que votaram são contra essa Assembleia Constituinte, ou seja, mudar a Constituição do país. Só que o governo do Nicolás Maduro não reconhece esses votos. Foram cerca de quase 7 milhões de pessoas que votaram contra isso. E ele disse que isso não vale porque não teve o reconhecimento do Tribunal Eleitoral, como se fosse definir assim, né, do país. Então, tem um impasse aí que há muito tempo a gente vê, né? A oposição tentando mostrar que as ruas estão contra o presidente Maduro. Ele diz que a oposição e todas as pessoas que estão indo para as ruas, na verdade, são movidos pelos Estados Unidos, por países que têm interesse em dominar economicamente a Venezuela, uma série de coisas. E então,
ainda está programado para que no dia 30 desse mês de julho aconteça a convocação aí para essa Assembleia Constituinte na Venezuela. E é muito triste essa situação, porque tem muitos embates na rua, tem gente ficando ferida. No último domingo, inclusive, quando teve esse plebiscito, que aconteceu, inclusive, não só na Venezuela, em 80 países teve urnas montadas que venezuelanos foram lá para votar. Na Venezuela, aconteceram 2 mortes no domingo por conta disso. E aconteceram por quê? O governo do Nicolás Maduro, em vários momentos, eles não colocam a polícia para causar essas confusões com o pessoal que está nas ruas. Tem como eles têm um nome lá que eu esqueci agora, mas é como se fosse uma polícia paralela que é formada por apoiadores do Maduro. E eles é que vão e tacam pedras e usam armas, usam de violência contra as pessoas que estão se manifestando contra o governo. E nesses embates do último domingo, 2 pessoas morreram no momento em que estava acontecendo o plebiscito. E esses, a gente pode dizer aí, parapoliciais, paramilitares, não sei como é que eu diria, fizeram toda essa confusão aí. Muito triste. Muito triste. Suzane, por outro lado, a sua notícia, encerrando aqui esse bloco dos nossos destaques, é muito bonita. Ela podia até estar na seção das nossas boas notícias, né, lá do final do programa. Um gerente da Caixa Econômica, ele foi fazer o atendimento de uma pessoa que tinha uma deficiência física. Conta a história pra gente. Achei que você ia contar tudo aí. Parei. Porque como a notícia não traz muitos detalhes, você quase resumiu. Hoje eu trouxe destaques aqui que circularam na internet, né? É legal ver, assim, quando tem uma boa ação que viraliza e tudo, a gente ainda vê que isso impressiona as pessoas, né? Eu falo ainda porque é bem comum a gente ver vídeos e postagens que viralizam por várias discussões, né? A gente está falando de política e é uma delas. Bom, mas foi isso mesmo, uma senhora de 54 anos, professora, ela esperava na fila para ser atendida e ela viu quando o gerente saiu de dentro para o autoatendimento, que fica do lado de fora, e foi atender esse deficiente físico. Eu não sei por que razões, ele estava no chão, tem a foto, né, mostra ele no chão, então o gerente sentou no chão para ficar na altura dele, né, dos olhos dele. Pelo que eu entendi, ele é um daqueles rapazes que tem dificuldade de andar, ele acho que não tem os membros inferiores, então por isso que ele nem consegue ficar em pé. Não, sim, mas eu falo assim, eu não sei porque ele estava sentado no chão, não estava numa cadeira de rodas, por exemplo, entendeu? Não se explica isso, mas ele estava literalmente no chão mesmo. E o gerente sentou no chão para poder prestar o atendimento para ele. Na foto você vê o movimento como se ele estivesse explicando ali, ajudando ele com alguma coisa. Ela ficou bem impressionada e publicou isso nas redes sociais dela. Deu aqui cerca de 24 mil curtidas e compartilhado mais de 6 mil vezes, né? Então mostra que as pessoas também acharam o máximo isso ter acontecido, né? E faz todo sentido, porque geralmente quando chegam pessoas assim, todo mundo já fez serviço de banco, né? Acaba que... Infelizmente. Não tem aquele atendimento assim, né, gente? Vamos falar a verdade. E foi bonito da parte dele, porque ele não precisaria sair lá, se ele sair do serviço dele, né, da mesa dele, já que ele seria o gerente, né? Legal. Eu acho muito interessante. É difícil quando você falou agora uma coisa que às vezes o atendimento no banco não é o melhor. Claro, realmente. Mas assim, existem bons atendentes também, né? Eu já fui atendido por gente que foi muito atenciosa e tudo mais. Não querendo generalizar, assim, mas realmente nem sempre esse atendimento é muito bom. Como também esse destaque que você trouxe do atendimento diferenciado, ele às vezes não acontece ou acontece em outros lugares também, né? Às vezes você está num estabelecimento comercial e parece que você está pedindo um favor ali em ser atendido. Nossa, nem vamos comentar. Nem vamos comentar. Então é muito bonito realmente ver como foi esse processo desse atendimento. Vamos lá para o nosso intervalo? No próximo bloco nós vamos falar sobre uma situação polêmica em Campo Grande. Uma academia foi autuada pelo Procon por um anúncio considerado discriminatório para com os gordinhos. Que anúncio foi esse? E o debate em torno dessas propagandas consideradas discriminatórias se acompanha daqui a pouco, não saia daí.